Fala minha galera, beleza? Bom domingo aí a todo mundo, né? Ontem eu não fiz a live pós-jogo, então não fiz o react de nenhuma das análises aí da equipe do CSA, mas agora estamos aqui para fazer a análise da coletiva do treinador Igor Magalhães após a partida do CSA. Já dá o like aqui no nosso vídeo, né? Se inscreve aqui no nosso canal, então vamos lá ver um pouquinho do que é que foi a fala do nosso treinador, né? Então tá aí na tela já o vídeo que foi postado pelo CSA ontem, então vamos nessa. Jogo de hoje. Igor, que análise você faz desse jogo? Foi o pior jogo, esse do CSA, principalmente no segundo tempo. Que análise você faz claramente? Boa noite. Boa noite. Segundo tempo, sim. Primeiro tempo, não. Tivemos várias oportunidades. Felipe, goleiro do adversário, foi bem nas intervenções, um momento crucial. E aí, fisicamente, nós sofremos um pouquinho na parte final. Era notório, a gente já sabia que poderia acontecer isso, ocasionar isso. E não tivemos força para continuar o ímpeto do que foi no primeiro tempo. No primeiro tempo, tivemos várias oportunidades. Um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de frieza para poder finalizar. A gente poderia ter uma vantagem de placar que nos daria um conforto e uma tranquilidade um pouco melhor. E aí no segundo tempo a gente foi enervando, foi perdendo a confiança do jogo, por querer fazer as coisas muito aceleradas, e aí o adversário foi ganhando força, conseguiu conduzir o jogo, principalmente na parte final, para que controlasse o resultado. Sempre botando a culpa no físico também, né? De novo, mais uma vez, não há justificativa. Mexeu no time porque o time estava cansado, né? Então, em tese, não deveria ter esse cansaço físico, mas sempre jogando a culpa no físico, né? Nunca assumindo a responsabilidade aí pela falta de qualidade ou intensidade ou vontade do próprio time. Eu vou ser ácido hoje, viu, galera? Eu vou ser ácido mesmo, porque eu já cansei. Cansei. A gente precisa apresentar um bom futebol na Série C também. Foram 4 pontos desperdiçados dentro de casa contra o Lanterna e o vice-Lanterna. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Certo? Ou é falta de qualidade, ou é falta de vontade. Um dos dois. Beleza? Só isso. Boa noite, Igor. Eu queria que você falasse do tamanho do desgaste que os atletas tiveram nessa partida. Porque o CSA saiu de duas partidas muito pesadas fisicamente, aqui do Estádio Repelé, Maringá e o Grêmio. Depois uma viagem para Tombos, a viagem para Porto Alegre e depois a viagem para aqui com a comemoração da passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil. O quão peso físico teve na partida de hoje devido a toda essa logística? Peso físico foi em mim, meu amigo. O peso físico foi em mim. Depois de ganhar na terça-feira, a cachaçada foi pesada. Tô sentindo até hoje, né, a ressaca. Pra jogador, meu amigo, pra os caras, não pode ter esse peso, não. Não pode. Não pode, velho. Tem que chegar aqui em casa e jogar bola pra caralho. É isso que a gente tem que cobrar. Tem que ter esse peso, não, velho. Comemora na terça. Comemora. Aí quarta-feira não é folga? Beleza. Aí recupera na quinta, treina sexta e joga sábado. Mas não fez isso. Não fez isso. Parece que estavam comemorando até sexta-feira de noite. Vararam a madrugada comemorando, chegaram no sábado naquela moleza nojenta. Porra. Quando a gente fala da questão só do físico, a gente esquece também da questão mental, né? A questão mental ela é fundamental também. E aí Mental é o caralho, porra. Mental. Acabou de eliminar o Grêmio, meu amigo. Quer um mental melhor do que esse? Quer um mental melhor do que esse? nós chegamos no limite no jogo de terça-feira e principalmente o intervalo é muito menor para conseguir recuperar esses atletas novamente. Nós praticamente aí durante esse período todo nós ficamos muito tempo concentrados, muito tempo se deslocando para um lado e para o outro, gastando toda a energia também dentro do campo. Né? E a competição, aí você pega um adversário que ele tem esse tempo maior de intervalo para poder se recuperar, principalmente. E aí, infelizmente, nós não fomos felizes nas primeiras. O chiado do microfone é do vídeo, tá? Não é daqui da live, não. Primeiras ações que nós tivemos, que eu digo no primeiro tempo, em termos de concluir bem. Não é nem live que eu tô fazendo, tô gravando só o vídeo, né? Para te dar essa vantagem, porque se você tem uma vantagem num gol, você começa a controlar o jogo e talvez o adversário tenha que se jogar um pouquinho mais e você aproveitar para matar o jogo. Nós não tivemos essa felicidade, nós temos que continuar porque a Série C, olha aí, o Náutico perdeu em casa, né, para a Ponte. Continuar não, meu amigo. Continuar não. A gente tem que melhorar. Tem que melhorar mesmo.
porque o nível de futebol que o CSA está apresentando em alguns jogos é bom. Jogamos bem contra o Maringá, mas em determinado momento a gente acabou tomando uma virada, né? Nesse jogo jogamos mal pra caralho, contra o Anápolis jogamos mal pra caralho, fora de casa a gente ainda não ganhou, e assim, pontos que a gente perde dentro de casa a gente tem que recuperar fora. Esse campeonato ele é cruel, a gente precisa de pelo menos 50% de aproveitamento, no mínimo. E olha que 50% de aproveitamento às vezes não é nem o suficiente para se classificar. Ou seja, a gente precisa de um pensamento literal, ganhar metade dos jogos. E a gente tem mais da metade deles dentro de casa. São 10 jogos em casa e 9 fora. Se a gente ganhar todos os jogos em casa, tá dentro, entre aspas. Aí conquista um empatezinho fora de casa e tal, e a gente consegue passar de fase, né? Mas a gente já deixou 4 pontos pelo caminho. 4. Por essa falta de atitude e de vontade do time do CSA. Certo? São 4 pontos. Então tem que correr atrás fora de casa. E se esse time não corre dentro de casa, imagine fora. Um investimento também alto. Então, assim, a Série C ela vai ser difícil. Ela vai ser muito difícil. E nós vamos somando. Vai ser difícil porque o time do CSA tá fazendo questão de dificultar, né? A verdade é essa. Mano, porque nós temos uma projeção. Se esse time quiser jogar bola, como jogou contra o Grêmio, a gente bate em todo mundo. A gente tem 100% de aproveitamento. Claro, é nítido isso. O time do CSA se jogar do jeito que jogou contra o Grêmio, a gente ganha de todo mundo nessa Série C. Mas o time não quer. O time não joga desse jeito. E é natural, eu entendo. Eu entendo que nem todo jogo você vai ter o mesmo nível de dedicação. Mas que, pelo menos, entregue o suficiente. Nem isso a gente tá fazendo. Nem isso tá fazendo. Não é nem o suficiente. É bem menos do que o suficiente. De pontuação, nós temos uma projeção de escala, né, de terminar esses 9 primeiros jogos. Nós temos uma pontuação bem clara para nós, para que a gente conseguir virar esses 10 últimos jogos com a possibilidade clara de atingir essa meta da pontuação da primeira fase de classificação. Igor, boa noite. A Série C vai apresentando as suas dificuldades, né? No ano passado, a experiência do CSA mostrou... Não. O CSA vai apresentando as suas dificuldades. Não é a Série C que é difícil, não. A Série C é fácil pra caralho. Os times que são ruins. A gente que também tá demonstrando ruindade, né? Ou falta de vontade, nesse caso. Mas, enfim, a Série C não é difícil, não. A galera fala, não, pô, porque é um campeonato difícil. Difícil é o caralho, pô. Difícil é o caralho. É o time que é ruim. Ainda mais isso quando ficou somente a um ponto ali de entrar no G8. O que torna o campeonato realmente difícil, né? A verdade é essa. O campeonato é difícil porque os times são ruins. Pronto. Então tá certo. Ele tá certo. Perdão. E aí quando a gente traz para o momento atual, são 2 jogos sem vencer, 2 empates. Em contrapartida, o adversário não vencia 4 jogos, não vence a 4 jogos. Hoje, 5. Qual o impacto de um resultado como esse, tendo em consideração quando você pega o time do Confiança, que enfrentou equipes que estão também no G8 e venceram Confiança, e o CSA não conseguiu somar esses 3 pontos tão importantes para brigar ali junto com esses times que também acabaram vencendo Confiança? Na verdade, assim... São pontos que a gente deixa pelo caminho, que lá na frente podem fazer falta. Eu espero que não façam. Porque, como eu falei na análise do jogo, passam 8 times. Então, a gente, mesmo que titubeie um pouquinho, pode terminar ali na meiuca dos times classificados. Ou igual o Remo no ano passado, que se classificou na última rodada e subiu do mesmo jeito. Então, a gente não precisa estar em primeiro. A gente não precisa ser o melhor time da primeira fase. A gente precisa estar sempre na zona de classificação. E terminar as fases na zona de classificação. Principalmente isso. Né? Então, assim, não precisa ser o melhor time, o melhor classificado. Como foi o Botafogo na temporada passada. Botafogo na temporada passada foi o primeiro colocado na primeira fase e nem subiu. E esse ano tá aí, lascado. Né? Então, a gente precisa estar entre os melhores. Certo? Em todas as fases. Na primeira fase está entre os 8,
na segunda fase está entre os 2 melhores, aí depois da final a gente conversa o que a gente precisa fazer. Mas a gente não precisa ser o melhor, mas a gente precisa estar entre os melhores. E para isso a gente precisa garantir esses pontos fáceis. Desculpa o Confiança, mas é o lanterna do campeonato. Como falaram aí, tá há muito tempo sem conseguir ganhar jogo. E a gente não consegue ganhar desse time. Porra. Com todo respeito ao Confiança, mas é obrigação do CSA ganhar um jogo como esse. Como era obrigação ganhar do Anápolis. E a gente deixa mais 2 pontos pelo caminho. Quando a gente cria uma expectativa muito grande, foi criada a expectativa por todo o contexto do jogo da Copa do Brasil. Aumentar um pouco do volume dele. E assim, a gente tem que ter maturidade agora, que também não existe também a situação de que tudo está errado, né? Nós não fizemos um bom segundo tempo. No primeiro tempo nós fizemos um bom primeiro tempo. Não, nós tivemos várias oportunidades. Quando você não... Não é que tudo tá errado não, vamos careca. É porque nesse jogo a grande maioria das coisas foram erradas. E aí sim, gera uma preocupação enorme. E no segundo tempo a gente criou menos. A gente foi mais na questão do abafa, nas questões de tentar dar velocidade. A gente não foi tão feliz nas ações do ponto final. Desde o começo, quando a gente projetou a competição, a minha fala com eles que a competição ela vai ser muito difícil. Nós temos que ir atingindo as nossas metas. E a meta ela vai ser, em alguns momentos, que nós vamos fazer grande apresentação e combinar com fazer os gols. E vai ter momento que a gente vai conseguir fazer um primeiro tempo. Acredito que foi um bom primeiro tempo, mas não conseguimos fazer o gol. E o segundo tempo, e aí a gente vai entregando energia para o adversário, e o adversário também tem maturidade para poder controlar. Eles fizeram um bom... Eu alertei isso no pré-jogo. Não pode deixar o Confiança gostar da partida, que eles vão cozinhar esse jogo até o final. Eu avisei. Um jogo contra o Londrina no jogo passado. E infelizmente perderam, porque é o placar. Eles estão sofrendo essa questão do mau resultado, mas eles tiveram boas apresentações. Contra o próprio Maringá, eles fizeram bom e perderam novamente. Então assim, Aí contra o CSA, eles vão e empatam a porra do jogo. Então qual é o teu argumento, ô careca do caralho? Desculpa, treinador, mas que argumento da porra é esse? Não, eles jogaram bem, mas perderam. Aí jogaram bem ali também, mas perderam. Aí jogaram bem e perderam. Aí com a gente, empata. Toma no cu, que argumento merda da porra foi esse? Oxi. A Série C, é lógico que a gente cria, mais uma vez, a gente cria expectativa para vencer e viemos com esse intuito. Eu fiz algumas tomadas de decisões de colocar mais energia dentro do campo desde o início, porque eu já sabia que me preocupava a questão física e mental, de repetir a equipe que vinha jogando na terça-feira principalmente, de ter um desgaste como a gente teve e talvez não responderia o primeiro tempo. Nós respondemos o primeiro tempo, o que faltou foi fazer o gol para trazer mais tranquilidade para a sequência do jogo. Desgaste não, que isso não cola não. Igor, você vai ter que mudar o setor defensivo, principalmente ali a dupla de zaga que vem jogando. Não sei se você conversou com o Betão agora, depois do jogo, mas você acha que foi desnecessário? E se o Betão tivesse sido expulso antes, a gente tinha perdido esse jogo, viu, velho? Porque foi foda. Ali na reta final, o Confiança já tava com o placar debaixo do braço, né? E aí, se o Betão tivesse sido expulso um pouquinho antes, a gente tinha perdido esse jogo, tinha sofrido mais. Mas a gente vai sofrer na próxima partida, né, velho? Com certeza. Quando é a próxima partida? No final de semana? Contra quem? Deixa eu ver aqui, rapidinho. Enquanto rola aí a entrevista, deixa eu puxar aqui rapidinho. O primeiro cartão que ele tomou, jogar a bola no chão, após aquele lance, ele contestando a arbitragem. Aquele é o clima do jogo, é inevitável, porque logo em seguida tem uma falta, ele tomou o segundo cartão. E eu acrescento, né? CSA tem perdido os jogadores, é o terceiro cartão. Aconteceu, você perdeu o Baianinho, perdeu por contusão também nesse jogo. Pô, eu não lembrava que o Baianinho tava suspenso. Não lembrava, velho. Aí, acabei falando que ele era uma alternativa, mas não é, né? E tinha esquecido disso, mas já é o segundo cartão vermelho do CSA. E o time do CSA, no começo da rodada, ele tava fora do G8 porque tinha um cartão vermelho. Porque tava empatado em tudo, literalmente tudo contra o Tombense.
mas estava atrás do Tombense por conta do número de cartões vermelhos. O CSA tinha 1 e o Tombense tinha nenhum, né? Mas agora com esse empate, o CSA ultrapassa o Tombense. Estou olhando aqui a tabela, tá? Em 8º lugar, o CSA com 10 pontos, mas a grande maioria dos times vai jogar ainda e muito possivelmente o time do CSA vai ser ultrapassado ainda nessa rodada, tá? Então, não se animem, mas só um detalhe também. Jogo. O Felipe, quer dizer, as coisas vão passando e vão se agravando com relação aos problemas que surgem. Poderia ter minimizado o Betão esse tipo de cartão? Acredito que sim, e ele é maduro e sabe que sim. Eu até comentei com ele ali, dentro do vestiário, que são situações que se colocam em exposição sem necessidade, né? Acabei de olhar aqui na tabela, o CSA vai perder literalmente uma posição, pelo menos, nessa rodada. Porque Ipiranga e Tombense jogam um contra o outro. Se o Ipiranga ganhar, o Ipiranga vai a 10 pontos, os mesmos 10 pontos do CSA, fica com 3 vitórias e o CSA só tem 2. Então, pelo critério de número de vitórias, o Ipiranga ultrapassaria o CSA. O CSA iria para 9º. Se o Tombense ganhar ou empatar com a equipe do Ipiranga, aí, naturalmente, o Tombense ultrapassa o CSA. Se ganhar, vai a 12 pontos, passaria em número de pontos. Se empatar, vai aos mesmos 10. E mesmo que seja 0-0, volta a empatar em todos os critérios com o time do CSA, mas teria ainda essa questão do cartão vermelho. E ainda mais o CSA agora com 2 cartões vermelhos, né? Então, o Tombense ultrapassaria o time do CSA. A não ser que empate o jogo e tenha 3 jogadores expulsos, né? Ou 2 jogadores expulsos, aí eu não sei. O outro critério é cartões amarelos. E eu não sou doido pra ficar contando cartão amarelo, né? Mas enfim. Só uma curiosidade aí também pra galera. Bora. A questão do segundo cartão foi uma questão de que acarretou o primeiro, uma atitude errada. E ele sabe disso, né? Ele tem essa noção do que ele fez. Só que o jogo é muito rápido. E aí... E o próximo jogo do CSA, dia 2 de junho, segunda-feira, contra o São Bernardo, lá fora. Coisa acontecendo com o calor do jogo, o cara tomou uma decisão da forma que tomou, e aí quando toma, há um arrependimento, só que aí já é tarde. Aí você tem que pagar pelo preço que cometeu, pelo erro que cometeu dentro do campo, né? Mas ele tem feito uma boa temporada, é lógico que ele também vai ser corrigido nessa forma, porque a gente também corrige tudo que é possível para que a gente deixe eles em alerta, para que não prejudique a sequência do nosso jogo, né? Igor, o CSA ainda vive um bom momento na temporada, né? Por conta de um empate que isso vai deixar de existir. É um bom momento do CSA na temporada, o CSA vem de momentos históricos, mas um torcedor na nossa transmissão hoje pela tarde, ele falava o seguinte: eu como torcedor abriria mão da Copa do Brasil e da Copa do Nordeste para ver o CSA subindo para a Série B. E esse acesso para a Série B desde o início do ano foi falado que é o principal ponto do ano do CSA. Te preocupa também essa questão da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, visto essa logística toda que a gente já comentou aqui, e também a questão dessas ausências de peça, vai perdendo peça por lesão, por suspensão. Te preocupa essa situação para o objetivo principal? E eu tava em dúvida ainda sobre o cartão do Betão, né? Mas acabei de puxar a súmula aqui no site da CBF e realmente foi segundo cartão amarelo aqui, ó. Né? Vou puxar aqui, ó, segundo cartão amarelo, foi isso mesmo. Daram a rasteira com o Carlson em um adversário de maneira temerária na disputa da bola. Expulsei com o segundo cartão amarelo o senhor Alberto Magno Santos de Melo Filho, que é o Betão, após o mesmo dar um Carlson temerário. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. O atleta expulso saiu imediatamente e a falta ocorreu ao próximo árbitro assistente número 01. Então eu tinha em dúvida nisso porque eu só vi o cartão vermelho subindo. Eu achei que tinha sido vermelho direto, tá ligado? Mas não foi. Foi segundo amarelo. Que é a Série C? São situações assim, o que nós precisamos? O que a Copa do Brasil está nos trazendo? A condição financeira que nós precisamos. Sem essa condição financeira, a condição financeira que nós precisamos. Ah, tá. Sem essa condição financeira também, a gente não consegue potencializar a Série C.
Porque a Série C vai chegar algum momento que você vai ter que ser potencializado por enxertar alguns atletas importantes para que a gente consiga ganhar aquele fogo na parte final. E se não... Ele já tá dizendo que precisa de reforço, né? Entenderam? Enxertar alguns atletas que nós precisamos precisamos de reforço. E o dinheiro da Copa do Brasil vai servir para contratar jogador bom. É isso que ele falou. Tô traduzindo aqui pra galera, né? Se não fosse a Copa do Brasil e essa Copa do Nordeste que nós estamos disputando, talvez a gente não condicionaria isso. Pelo momento que o clube vive de recuperação dentro do cenário. Agora, a Série C ainda continua sendo o nosso principal objetivo. Com certeza. Nós fizemos tudo que era possível da nossa parte hoje para tentar ganhar o jogo. Não ganhamos, mas também não acabou a Série C. Nós vamos continuar na nossa caminhada, atingir a pontuação que é necessária para conseguir passar de fase. Na segunda fase, nós conseguimos passar de fase. Na segunda fase que realmente começa a valer uma das vagas para o acesso. Não, realmente começa não, meu amigo. Se você tiver uma merda na primeira fase, não interessa a segunda. Se você não chegar na segunda fase, você se fudeu na primeira. Então o que importa é o agora, pô. O que importa é a gente estar lá em cima. Então, discursozinho da porra esse, velho. Pensando lá na frente. Pense no agora, caralho. Pense em ganhar o jogo agora. Reclama dos caras, mas cobre os caras, pô. Como eu falei, pô, bota o peru na mesa, pô, e fale grosso com os caras. Meu irmão, porra, tem que bater foto na porra da mesa e falar grosso com os caras. Senão os caras não vão jogar bola na porra da Série C. Pô, tem que jogar bola, caralho. Porque se a gente pegar o histórico aí de time que conseguiu acesso, tem muito time que conseguiu essa vaga na última rodada classificando em oitavo. Sim. E vai lá... Sim, e a gente que na última rodada nem isso a gente conseguiu. Essa porra. Então lembre do ano passado. A primeira fase é importante pra porra. Pra caralho. Então cobre dos caras, pô. Tem que jogar bola agora. Tem que classificar agora. Se não se classificar, foda-se a segunda fase. A gente não joga. Se a gente não classificar, tem que jogar bola pra se classificar, porra. Caralho. E consegue carimbar uma dessas 4 vagas para ter o acesso para a Série B. Nós vamos assim, nós não vamos passar dificuldade, nós somos sabedores que nós não vamos ganhar todos os jogos em casa, nós não vamos conseguir ganhar. O líder da competição tomou 4. Ah, tá. Não, beleza. Não, beleza. Tranquilo, tranquilo. Não vamos ganhar todos os jogos. Isso, ok, eu entendo. Mas perder 4 pontos para o Lanterna e o vice-Lanterna é inaceitável, careca. É inaceitável, velho. Eu entendo que a gente não vai ganhar todos os jogos, mas é inaceitável esses 4 pontos que a gente deixa pelo caminho. Não tem como defender. Não tem como defender. Na rodada passada do Brusque. Tudo bem que perdeu um jogador expulso, mas tomou 4. E foi hoje que conseguiu ganhar um jogo importante do Náutico. O Náutico também criou expectativa, como nós criamos uma expectativa de fazer um jogo em casa e ganhar. Para quê? Para que conseguisse aproximar dentro do G8. Não conseguiu. Como nós também não conseguimos aqui uma vitória que nos alavancava ali para ficar em quarto, talvez, em quinto. Mas nós vamos continuar na nossa... Não se espelhe no fracasso dos outros para justificar a sua derrota. Porra, tá dizendo, o Náutico perdeu em casa, a gente empatou em casa, tal, como se isso aliviasse o problema da gente. Ah, velho, isso daí, sinceramente, é conversa de fracassado. Não que o Igor seja um fracassado, certo? Mas esse discurso que ele acabou de fazer é de fracassado. Ele tá dizendo, não, ele perdeu, eu posso perder também. Ah, porra. Não pode perder. Não pode perder esse jogo. Esse jogo agora, em casa, especificamente, não podia ter deixado esses pontos pelo caminho. Na nossa convicção daquilo que nós acreditamos, para que a gente consiga, cada rodada, nos aproximarmos e na 19ª rodada é o que vai valer para a gente entrar dentro desse G8 principalmente. Exatamente, mas se você se distanciar desse G8, você vai chegar lá na última rodada com uma dificuldade do caralho. Então o melhor é você conquistar os pontos agora, porra. Pra ficar lá em cima. Pra ficar de boa, chegar na última rodada já classificado, com as mãos aqui assim pra cima, só esperando de camarote. Tá pensando o resultado final antes do resultado atual, antes do agora? Porra!
É por isso que tá perdendo a porra do jogo. Por isso que não tá ganhando os jogos. Meu amigo. Lorota da porra. Com relação ao próximo jogo, agora o time tem até um tempo interessante, né, de preparação, é somente no dia 2. Nesse espaço de tempo já vai dar para contar, não sei, com o Brian, e se essa ausência do Brian, principalmente levando em consideração os 3 últimos jogos que o CSA não tem conseguido, né, marcar, se tem feito falta esse jogador ali pensante no meio campo, conseguindo armar a equipe do CSA. Com O certeza Brian, ele faz falta pelo momento que ele vem vivendo, né? Ele tem feito uma grande temporada inicialmente falando. Nós não temos a certeza ainda do Brian, é uma lesão importante, ele está tendo um pouco de dificuldade ainda está com o tornozelo muito inchado. Esse tempo a gente não pode cravar hoje, que tempo que a gente pode contar com ele. Hoje nós temos também a lesão do Felipe, que é uma lesão também muito importante. Hoje nós tivemos que criar uma solução. O torcedor ele fica aflito, né? Porque as coisas não vão acontecer. Foram 2 perdas pesadas aí para a equipe do CSA. Né? O Felipe, na lateral direita, era uma solução da gente e o Brian é o melhor armador. Então, realmente, isso daí foi algo sentido pelo time do CSA. Mas hoje nós tivemos que criar uma solução. O atleta que foi ali, que estava até bem no jogo na função, pediu para sair, nós tivemos que criar outra solução, porque nós estamos com 2 da mesma posição no departamento médico. E aí hoje nós não tínhamos ninguém de ofício para continuar. E tem que buscar outro, tá? 2 laterais direitos no DM. O Felipe Albuquerque eu até entendo, foi uma lesão recente, mas o Vidal tem que ser expulso do CSA, tinha que ser demitido por justa causa, ainda tinha que devolver tudo que o CSA pagou pra ele, porque filho da mãe, safado, velho. Chegou aqui no CSA só pra chupar sangue. Miserável. Nos ajudar ali e a gente teve que criar essa possibilidade. Nós temos que conviver com esses problemas e saber lidar com eles, crucialmente. Por quê? Porque vai chegar algum momento também que a gente pode recuperar todo mundo e tá todo mundo à disposição. E aí sim, mas nesse momento agora é um período crítico para nós, pela sequência de jogos pesados, pelo desgaste de todo o contexto e ainda com esses jogadores jogadores importantes fora, mas nós temos que vencer esse período se a gente quer chegar dentro desse G8, principalmente na 19ª rodada. Diogo Batista, 21 anos, chegou hoje, né, para reforçar lateral direito. É um problema que o CSA teve agora esses últimos dias. Quem é esse garoto aí que tá chegando? Novidade aí, mas ele não pode estrear ainda, porque o time do CSA precisa esperar abrir a janela para poder regularizar o jogador, tá? Mas novidade aí chegando no CSA. Um acesso no Remo ano passado, chegou e... O Vidal também tem acesso do Remo, né? Tava no elenco do time do Remo, se não me engano era ele, né? Ou era o Felipe Albuquerque? Não, agora eu não vou lembrar. Já foi acionado para poder entrar em campo e jogar, muito ofensivo, um atleta que realmente é muito promissor. E tomara a Deus que ele consiga também nos ajudar aí na nossa caminhada. A gente tá com a expectativa. A cara do nosso treinador olhando pra ele dizendo: filho da puta, entregou a chegada do jogador, meu irmão. Cala a boca, caralho. O cara não foi nem anunciado ainda, tu ainda tá aí falando mesmo, meu irmão. Cala a tua boca, meu irmão. Esse é um bom jogador. Ele vai chegar aí pra reforçar o time, né? Seu desgraçado que vazou a contratação. Tá ligado? Ele tá nessa pegada. Olha só, ele falando, olhando pra ele assim, ó, nitidamente aqui, ele falando e aqui assim, ó. Muito ofensivo, um atleta que realmente é muito promissor. E tomara a Deus que ele consiga também nos ajudar aí na nossa caminhada. A gente tá com a expectativa muito positiva, mas nós temos que esperar esse intervalo da janela para poder contar com ele, né? Então, enfim. Tá maluco, porra? Vamos ter que, dentro desse intervalo até contar com ele e criar mais possibilidade ali para estancar aquele problema até a recuperação do Vidal e Felipe. Já projetando o próximo jogo, Igor, expectativa aí para pegar esse time do São Bernardo, que é um time que faz poucos gols, ganha com placares apertados, muitos 1-0 dentro da competição, também empata muito. Como é que você analisa? Obviamente ainda de cabeça esfriando, depois desse jogo contra a equipe do Confiança, mas já tem uma expectativa para esse time do São Bernardo que tem um investimento muito alto em nível de Série C? Tem um investimento muito alto, eu preciso ainda dar uma estudada no que mais... Não venha com essa desculpinha aí de investimento alto dos caras também não. Venha com essa desculpa não, porque a gente tem investimento alto também nessa porra, que a gente acabou de passar na Copa do Brasil, tem dinheiro pra caralho aí. Tô brincando.
Se for preciso, para pelo menos criar uma possibilidade de estratégia para o próximo jogo ainda. É muito recente, estou vivendo esse jogo ainda. Então, tudo que eu venho te falar agora, talvez amanhã com cabeça mais fresca, um pouco mais de tranquilidade, analisando todo o cenário, tudo aquilo também, porque eles vão jogar na rodada, daqui a pouco pedem jogador, característica de atleta. Então, enfim, eu vou precisar de alguns dias ainda para poder trazer uma resposta mais contundente e poder te ajudar na minha resposta, porque hoje, infelizmente, eu não consigo te ajudar nesse sentido. Não, e nem ajude, porque se disser como é que vai jogar contra o São Bernardo, os caras vão estudar o que você falou pra jogar bola pra caralho, e a gente tá fudido. Então nem ensine como é que você vai fazer. São Bernardo, uma competição, na frente tem mais uma competição que é Campeonato do Nordeste, o último jogo, para depois voltar aqui para enfrentar o Floresta, né? Fica longe do torcedor praticamente 2 semanas, né? É verdade, era uma fala nossa, principalmente, de tentar fechar esse período que a gente vai ficar fora para trazer um pouco mais de conexão com o nosso torcedor, não conseguimos. Então nós temos que fazer esses 2 jogos em casa, principalmente pensar nesse primeiro jogo do São Bernardo, na outra semana principalmente, que a gente consiga aí aproximar de pontuação interessante para nós. Nós temos uma meta nesses 9 jogos iniciais, nós temos uma meta bem estipulada em termos de pontuação. Depois vai ficar faltando 10 jogos, desses 10 jogos também de 30 pontos disputados, se a gente conseguir uma meta aí que nós temos internamente, pode nos aproximar muito aqui do que nós queremos. Como é que é a meta dos 9 jogos, Igor? A gente contabiliza praticamente quase a metade da competição. Nós estamos analisando um cenário que se a gente conseguir fazer 14 pontos, está muito próximo ali de 13 a 14 pontos, até 12 é aceitável, para que a gente consiga pular esse patamar de 10 rodadas finais, tendo um jogo ainda de vantagem. A gente está contabilizando ali de 28, 29 pontos, está dentro desse G8, diferente do ano passado. O ano passado, 26 pontos, se eu não me engano, 26 pontos. Nós estamos contabilizando de 2 ou 3 pontos a mais para se garantir no G8, para ter uma contundência de garantia no G8, para conseguir essa pontuação. Então, se a gente conseguir fazer 14 pontos, para 28 vai ficar faltando 14. Para 15 pontos para carimbar os 29 vai estar faltando 15. Então, seria 5 vitórias. 4 vitórias e 2 empates, então a gente está mais ou menos com esse cálculo para tentar desenvolver isso. Grande abraço. Até mais, um abraço a todos. Né? Aquela entrevista bem protocolar dele, tirando dele da reta e querendo desconversar algumas coisas, né? Eu fiquei puto em alguns momentos, concordei com algumas partes, mas o importante é que o time do CSA jogou mal nesse último jogo. E ele deu uma desconversada, né? Jogou a culpa no físico, jogou a culpa em outras coisas ali e tal, mas que realmente me parece que o time do CSA, ele muda muito o foco. Me parece que o time do CSA, ele, quando vai jogar a Série C, ele pensa de outra forma. Na Copa do Brasil, e naturalmente a Copa do Brasil vai ser a maior entrega de todas. Mas uma coisa é você entregar 100% numa Copa do Brasil e jogar pro gasto numa Série C. Ganhar os jogos que você precisa ganhar. Outra coisa é quando você se entrega numa Copa do Brasil, por exemplo, e outro campeonato como a Série C, que é o nosso principal foco, o jogador entrega pro gasto. Menos do que isso. Nem pro gasto serviu, porque o time do CSA tinha a obrigação de ganhar da equipe do Confiança. Com todo respeito, gente, é o time do Confiança, mas é o lanterna do campeonato, não ganhou de ninguém. A gente deveria ter entrado em campo e mostrar que a gente é o protagonista. Eu falo sempre isso, pô, bota o pau na mesa e mostra que você é o cara, porra. Tá ligado? É até uma fala meio preconceituosa, sei lá, velho, mas, enfim, é você chegar no lugar que porra, mostra que você é o protagonista daquela porra. Tá ligado? E o CSA não fez isso. Não fez. Simplesmente não fez. Então, é complicada essa situação, mas que a gente ainda tá vivo na briga, na disputa. Pior seria se tivesse perdido, mas que é complicado, velho. Complicado. A gente fica muito insatisfeito com esses jogos ruins que o time do CSA faz e fica pensando daqui pra frente. E aí? Como é que vai ser? Vai ficar se arrastando até o final da competição? Vai ficar pensando só em Copa do Brasil? Bicho, tem que entrar em campo e jogar bola pra ganhar.
nesse jogo de ontem não fez isso, tá? Mas enfim, é isso, meus amigos. Muito obrigado aí pela participação, pela presença aqui no nosso canal. Tamo junto e até a próxima.